Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós estávamos estudando os anjos segundo a Igreja e uma breve refutação, ou seja, uma breve consideração dizendo por que aquele conteúdo determinado em concílio, né, é estranho de se acreditar, já que é um dogma, né? Não pode ser questionado. Então, a refutação tratou-se disso. Hoje nós vamos ver, e curiosamente é muito mais rápido e mais fácil de se entender, os anjos segundo o Espiritismo. Então vamos lá, olha lá. Quem são os anjos para o Espiritismo? Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é meio de aquisição, e o fim que é a perfeição é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhou a melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e, visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem, tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Conseguintemente, Deus não criou o mal, todas as suas leis são para o bem, e foi o homem que criou esse mal. Divorciando-se dessas leis, se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então, Deus não criou o mal. Deus tem as leis, que nem o Zezinho fala. Não sei por que ele lê leis como leus, mas enfim. É uma desinteligência artificial que não aprende já. Mas o Espiritismo concorda que as pessoas de todas as épocas, todos os costumes, religiões, línguas, né, atribuem seres, reconhecem seres superiores, né, iluminados, chamados anjos. E o Espiritismo concorda com isso. Não precisa denominar anjo. O Espiritismo não os trata como anjos, e sim como espíritos felizes, espíritos mais adiantados. Mas a grande diferença, enorme, gigantesca, é que, ao contrário do que fala a Igreja, Deus não criou ao mesmo tempo a humanidade para sofrer, bater cabeça, e os anjos perfeitos, sabendo de tudo. Entende? O Espiritismo nos traz um Deus justo. Se a gente acredita que Deus é justo, ele não tem predileção por nenhum dos seus filhos ou da sua criação. Cria todos iguais no mesmo nível. Não vai criar um homem ignorante para dar cabeçada e, se fizer alguma besteira, vai para um fogo do inferno eterno, e cria um anjo com toda a sabedoria que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por quê? Né? Se a gente numa família, você está lá para ganhar o presente de Natal, eu e meu irmão. Aí, eu não tenho irmão, eu sou filho único. Mas, suponhamos, se o pai ou a mãe dá presentes diferentes, um com maior valor, outro menor valor, vai dar uma briga danada. Por que Deus faria isso? Já parou para pensar? Não faz muito sentido. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá a Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo,
pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste, não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Entende? E essas atividades são o amor ao próximo. Ou vocês acham que espíritos felizes ficam o tempo todo puxando o saco de Deus? Como os anjos ficam puxando o saco de Deus o tempo todo? Porque Deus criou os anjos para ficar eternamente puxando seu saco. Ficar adorando, ficar de joelho, ficar de pé, olhando para Deus. Faz algum sentido para você? Meu Deus do céu, é uma coisa tão simples de entender. A humanidade não se limita à Terra, habita em inúmeros mundos, que no espaço circulam, já habitou os desaparecidos, e habitará os que se formarem. Tendo criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la. Muito antes que a Terra existisse, por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente forma C cedilha maiúsculo O, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas, como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que o supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Vamos tentar explicar isso, apesar que a gente está estudando muito isso na Gênese, né? Mas, enfim, nós temos no nosso universo, os cientistas estimam que ele foi criado, agora me deu um branco tanto de bilhões, mas o planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, planeta Terra. E sabemos por relatos espirituais que Jesus é um espírito feliz desde essa época, que está aí trabalhando no planeta Terra e por todos os seus habitantes desde essa época. Mas vamos dizer que a gente não acredite nisso. Beleza. Toda esta criação, né? É interessante aqui que é citado que tem humanidade em qualquer ponto do universo. E sabemos que nessa imensa criação, antes de ter vida no planeta Terra, certamente, aí quem vai falar é a ciência. Não estamos falando nada nem de espiritismo, nem de nada. A ciência vai dizer, olha, a probabilidade de ter vida inteligente antes da vida ter sido criada na Terra é infinita, é imensa. Né? Tem até um filme, acho que chama Prometheus, que diz dessa semeadura da vida na Terra. De onde veio o homem da Terra? Veio de um humanoide gigantesco de outro planeta. Mas enfim, isso já é filme, é outra coisa. Que pode ser uma plantação de algum lugar que viemos das estrelas e tudo mais. Então tudo isso é perfeitamente compreensível, né? Por exemplo, Jesus é um espírito de luz desde sempre, né? A vinda dele aqui na Terra foi há 2000 anos, mas ele era um ser perfeito muito tempo antes. Então quer dizer que ele existiu em outros planetas, que havia sociedade, que havia vida e tudo mais. Então isso é fácil compreender e derrubar, né, a teoria de que ou a Terra foi criada há 6.000 anos, ou Deus criou os anjos e os homens ao mesmo tempo. É muito mais fácil entender que somos todos criados no mesmo nível intelectual e vamos evoluindo de acordo com a nossa vontade até chegarmos a ser espíritos felizes. A única coisa que a gente precisa é tempo para fazer isso. E que, evidentemente, com qualquer erro, não seja jogado num fogo eterno, numa condenação eterna, muito menos vá parar num céu de ficar olhando para a cara de Deus, ou ajoelhado, olhando para a cara de Deus e louvando, que Deus não quer puxar saco. Não o Deus que eu acredito. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos, para a transmissão de suas ordens de direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras.
E, desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. E a gente volta naquele ponto que eu disse desde o começo. Achar que Deus é comparável a um grande rei, ao rei dos reis, que é o poder, o número, né? E que ele é injusto. E que ele cria espíritos felizes ou anjos que sabem tudo e cria homens ao mesmo tempo. Isso não é justiça divina. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Deixe sempre nos comentários, é um prazer a gente se falar. Eu te espero no próximo encontro, onde a gente vai estudar a origem da crença nos demônios. Ai, meu Deus do céu, vai estar divertido. Vamos entender de uma vez por toda de onde é que vem esse negócio do capeta, do cramunhão e tudo mais. Eu te espero, tá bom? Até mais. Tchau.